Este mar de azul profundo é o Adriático, um braço do Mediterrâneo que banha mais de 800 quilômetros das costas da Croácia. Desde o início da antiguidade até sua independência em 1991, a Croácia foi submetida à influência de uma série de civilizações. Mas o que realmente forjou sua história foi, acima de tudo, sua posição estratégica ao longo das rotas marítimas que lidam o Oriente e o Ocidente. Por mais de 5 séculos, do final da Idade Média até o início do século XX, 3 grandes potências lutaram pelo controle da região. A oeste, a República de Veneza, que buscava controlar as rotas comerciais para o Oriente. A leste, com Istambul como capital, os otomanos, que ocupavam uma grande parte da Europa. E, mais tarde, vindo de Viena ao norte, o Império Austro-Húngaro, que controlaria a região até o final da Primeira Guerra Mundial. Aproximar-se das cidades marítimas onde essa história foi forjada pelo mar é, sem dúvida, a maneira mais bela de descobrir e entender as margens da Croácia, uma ponte entre o leste e o oeste. Um clima ameno, vegetação exuberante, vilas suntuosas. Opatija é a pérola da Riviera Croata. Assim como o restante do país, a região de Opatija foi submetida a diversas influências, mas foi no século XIX, sob o Império Austro-Húngaro, que a cidade viveu seu momento de glória. O desenvolvimento das redes viárias e a inauguração da linha ferroviária de Viena em 1873 rapidamente transformaram Opatija no destino de férias favorito das cabeças coroadas, artistas e empresários. Turismo. O turismo na Croácia, e não apenas nesta região, pela primeira vez. Na Croácia, e não só nesta região, o turismo realmente estreou em Opatija em 1881. Existe uma Belašćak. Aqui atrás de mim, você pode ver uma vila que data daquela época. Ela se chama Vila Angelina. A construção da vila foi... O que podemos afirmar com certeza é que, a partir de 1881, ano em que esta vila foi construída sob o reinado de Franz Josef, o imperador da Áustria, e especialmente com a construção do Hotel Kvarner no ano seguinte, foi quando o turismo nasceu aqui em Opatija. Havia muitas pessoas aqui nesta área. Muitas celebridades se hospedaram aqui em Opatija. Elas vieram na esteira de Franz Josef e seu séquito. Precisamos nos conectar com outras pessoas. Houve muitos, mas o mais interessante, sem dúvida, foi Tchekov. Ele não era apenas uma peça de Tchekov. Alec Conselheiro, inteligência minimamente oposta. Certas personalidades preferiam permanecer incógnitas. Elas vinham aqui em segredo. Por quê? Por ser parceiro, Opatija se tornou a cidade mais proeminente da região e o lugar favorito para encontros de casais apaixonados. Por isso construíram todas essas vilas. Muitas foram construídas em homenagem a eles. Extremo norte da costa croata é ocupado pela Península da Istria. Pula, situada na ponta da península, é uma das cidades mais antigas da costa do Adriático e, segundo a lenda, foi fundada por Jasão e os argonautas. Em 1848, seja por uma escolha ditada pela topografia ou por simples coincidência, foi em Pula que os almirantes austro-húngaros decidiram construir seus estaleiros. Em poucos anos, Pula se tornou a principal base naval do Império Austro-Húngaro. Em 1850, a corte austríaca decidiu construir sua principal sala de guerra em Pula.
Quando a corte da Áustria decidiu construir uma base naval em Pula por volta de 1850, o local não passava de um pequeno porto de pesca limitado por esta pequena fortaleza bem aqui. O granicheno agora. Ideia castelhana, comeu chita. Eles decidiram instalar o estaleiro ali, na pequena ilha de Eugenici. É lá que o estaleiro já existia na época. Quando navios construídos, arsenal está. Depois que o estaleiro foi concluído, não passava um dia sem que lançassem novos barcos dos diques secos. No final do século XIX e início do século XX, a Áustria possuía uma marinha muito à frente de seu tempo e era a 8ª potência naval do mundo. Naquela época, as pessoas que viviam aqui tinham a sensação de que moravam em um país poderoso, organizado e governado por leis. Isso. As pessoas que moravam aqui na Áustria, agora elas. A cidade teve as primeiras salas de cinema, os primeiros bondes. Havia uma vida cultural vibrante. Havia os primeiros bondes, atividades culturais. Eles construíram clubes para os marinheiros, o Cassino da Marinha, que era o clube dos oficiais, um teatro, uma casa de shows. Casa do Povo. Então todas as nacionalidades que estão, todas as diferentes nacionalidades que viviam aqui em Pula naquela época tinham os mesmos direitos. O coral, Suidana Satuvali. O porto de Pula, na verdade, já era ativo desde a época dos romanos. Templos, arcos do triunfo. A cidade tem uma riqueza de monumentos que dizem ter inspirado artistas do Renascimento italiano como Palladio. De um ponto de vista mais pragmático, os urbanistas vão te dizer que a cidade romana está em toda parte, bem debaixo do asfalto, e que toda vez que começa um novo projeto de construção, ela parece como se fosse mágica. O lugar onde a colônia foi criada. O local onde a colônia romana de Pula foi fundada já era habitado desde o século XI a.C. Existem muitos vestígios que datam desse período. Alguns vestígios chegam até 3000 a.C. No entanto, como um conjunto urbano, como a cidade. Mas foi com a chegada dos romanos que a cidade realmente nasceu. Antes dos romanos, essa região era habitada pelas tribos ístrias, de onde vem o seu nome. Em 2007, antes da nossa era, em 177 a.C., os romanos expulsaram os ístrios e, mais tarde, fundaram a colônia de Pula em 44 a.C. Em 44 a.C., o anfiteatro nos dá uma ideia do tamanho da cidade na época dos romanos. Era tão grande que tiveram que construí-lo fora da cidade. No alto da cidade. O Cimemago é grande. Na época, Pula não tinha mais do que 5.000 habitantes, enquanto a arena podia receber 23.000 espectadores, e era a maior cidade da Istria. Pessoas vinham de toda a região para assistir às lutas de gladiadores. Pula ainda é Páscoa, então realmente só cabia depois de Davi eles. Naturalmente, cresceu desde os tempos antigos, mas se você olhar para o centro histórico hoje, ele ocupa exatamente o mesmo local da antiga cidade romana. O mesmo lugar na época romana e hoje. Do século IV d.C., o Império Romano foi assolado por problemas. Em 395, com a morte do imperador Teodósio, seu filho dividiu o império em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que logo se tornou o Império Bizantino, tendo Constantinopla como capital. Sob a pressão dos incessantes ataques bárbaros, o Império Romano do Ocidente entrou em colapso. Em 539, o Império Bizantino retomou o controle da Istria por várias décadas, trazendo sua arte, na qual podemos ver a influência da Roma antiga misturada com o requinte do Oriente, como é evidente aqui nos mosaicos da Basílica de Porache.
Rijeka, o principal porto da Croácia, é o ponto de partida para os navios de cruzeiro e balsas que atendem as cidades do sul do país. A poucos passos do porto, a Korčula, uma rua de pedestres, corta o centro da cidade. O visual dos transeuntes, assim como a atmosfera, deixa claro que a Croácia entrou no ritmo do Ocidente. Apenas a Torre do Relógio, adornada com uma águia de 2 cabeças, ainda nos lembra que a cidade esteve sob o domínio da dupla monarquia austro-húngara até 1918. Nossa viagem pela costa da Croácia continua durante a noite após deixar Rijeka. Nosso barco seguiu rumo ao sul em direção a Zadar, primeiro porto de escala. Zadar é protegida dos ventos e tempestades por várias ilhas. Uma vantagem na época dos navios à vela, ela ocupou uma posição estratégica na costa do Adriático. Quase destruída na Segunda Guerra Mundial e bombardeada pelo exército iugoslavo durante a Guerra de Independência. De 1991 a 1995, Zadar está mais uma vez de pé. Zadar ainda guarda algumas lembranças de sua ocupação pela Roma Antiga. O tamanho do fórum, que data do primeiro século antes de Cristo, nos dá uma ideia de quão grande era a cidade quando era uma colônia imperial. Erguida na esplanada do fórum, a igreja de São Donato é um monumento esplêndido. Construída no século IX, é uma obra-prima da arquitetura pré-românica, semelhante aos edifícios carolíngios. Linhas limpas, decoração simples. Dizem que o bispo Donato mandou construir esta igreja inspirando-se na Capela Palatina de Carlos Magno em Aix-la-Chapelle, na França. Do fim do domínio bizantino, no século XI, até o século XV e o início do domínio veneziano, Zadar passou por uma idade das trevas turbulenta, sendo ocupada sucessivamente pelos francos, cruzados e reis croatas. Foi um período atormentado, mas também criativo, como mostra a magnífica Catedral de Santa Anastasia mostra claramente. Depois que Zadar ficou sob domínio veneziano, o perigo passou a vir do leste. A partir de 1500, houve incursões otomanas vindas da Bósnia. Eles sequestravam os habitantes, roubavam o gado, queimavam vilarejos, uma prática comum a todos os exércitos da Idade Média. Para conter essa agressão otomana, Veneza começou a reforçar as antigas fortificações da cidade.
Em 1570, os turcos ocuparam toda a região do interior e avançaram até Zadar. As duas partes assinaram um tratado que deixava Veneza no controle de uma faixa de terra de 7 quilômetros de largura ao redor da cidade. Veneza conseguiu preservar seus interesses vitais e pôde continuar negociando no Adriático, mas esse acordo irritou os Ustashi. Os Ustashi, cujo nome significa refugiado, eram camponeses católicos. À medida que os turcos avançavam, eles recuavam, buscando a proteção dos venezianos. Expulsos de suas terras, esses camponeses tornaram-se piratas e no início atacavam só embarcações otomanas. Os Uscosi estão lutando por suas terras perdidas. Os Ustashi lutavam para libertar suas terras da ocupação turca. Eles saquearam e pilharam toda a região. Eles também faziam parte do exército veneziano. Eventualmente, eles se juntaram ao exército veneziano e lutaram em suas fileiras. Veneza Álica de Venezia. É oportuno, mas quando os venezianos firmaram um acordo comercial com os turcos, os Ustashi se revoltaram contra os venezianos. Portaria de vaidade, sem conversa. Mais tarde, governo. Eles se tornaram piratas e atacaram tanto a frota otomana quanto a marinha mercante veneziana. Os gansos mais perigosos do mar. Eles exclusivamente lutavam, acima de tudo, para recuperar suas posses, suas casas queimadas, para reconquistar suas terras confiscadas. É uma honra para normalmente, Dabi presunto. Na verdade, eles lutavam simplesmente para sobreviver, porque havia tanta gente naquela faixa de terra de 7 quilômetros de largura que saquear era o único meio de sobrevivência. A ameaça turca começou a diminuir. Os Ustashi quiseram voltar para o interior, mas os venezianos e austríacos recusaram, pois ao longo dos anos esses piratas se tornaram muito organizados e, naquele momento, representavam um bloco poderoso. Assim, as duas principais potências do Adriático chegaram a um acordo para eliminar seu antigo aliado. Enforcados, decapitados, deportados, os Ustashi foram apagados das páginas da história tão rapidamente e misteriosamente quanto haviam surgido. Pela manhã, com o sol começando a despontar no horizonte, estamos a caminho, seguindo ao sul em direção a Split. O Adriático está calmo como um lago. Na verdade, o capitão está navegando em uma espécie de canal entre as ilhas e o continente. Conseguimos ver a cidade da proa do navio. Balsas, cargueiros, veleiros. O tráfego está intenso, então entramos cautelosamente no porto de Split a meia velocidade.
A cidade velha, dominada pela torre do sino da catedral, passa diante dos nossos olhos. Split é uma cidade especial, misteriosa, evasiva, surpreendente. Uma cidade medieval que, ao longo dos séculos, cresceu e se desenvolveu dentro do antigo palácio romano, o palácio do imperador Diocleciano, compactado no menor espaço possível. Nem as muralhas são exceção a essa regra. Vamos seguir nosso guia até as profundezas desse labirinto de pedra para ver como era esse palácio no século III. Estamos no Palácio de Diocleciano. Aqui estamos, nas adegas do Palácio de Diocleciano. Talvez adega não seja a palavra mais precisa, por ser uma subestrutura que sustenta a parte superior do palácio, com a residência do imperador. O palácio, construído em um terreno levemente inclinado, originalmente tinha acesso direto ao mar. Era uma espécie de castelo retangular e fortificado, cobrindo 30.000 metros quadrados. Esses cômodos, na verdade, tinham várias funções. A primeira era sustentar a parte superior. Em segundo lugar, eram usados como despensa para todos que viviam no palácio, ou seja, o imperador, sua família, os convidados, mas também os soldados e os escravos. Por fim, esses cômodos serviam de abrigo para os barcos, já que, na época, o palácio dava diretamente para o mar. De volta ao ar livre, podemos admirar esse encantador amontoado de épocas e estilos. O peristilo, um espaço monumental no coração do palácio. O apartamento do imperador dava para esse pátio, que hoje é um ponto de encontro popular para turistas que passeiam ou uma sala de concertos improvisada. O palácio contém vários templos dedicados aos deuses do panteão romano. O templo de Júpiter, com seu teto em abóbada de berço, sobreviveu intacto aos séculos, mas isso só aconteceu porque ele foi transformado em igreja. O início do século IV d.C. foi um período de grandes turbulências. Diocleciano provavelmente foi o último imperador a perseguir os cristãos. Ele abdicou em 3005 e morreu em seu palácio em 3013, apenas um ano após seu sucessor, Constantino, ter se convertido ao cristianismo. Com a morte de Diocleciano, os cristãos invadiram o palácio em busca de vingança. O templo de Júpiter tornou-se a igreja de São João Batista. Eles passaram a realizar seus batismos ali, que até então aconteciam fora do palácio. Eles converteram o mausoléu em uma igreja dedicada a São Domnio, que Diocleciano havia condenado à morte em 304.
Com a queda do Império Romano, a Croácia entrou em um longo período de instabilidade. Diante das hordas bárbaras que varriam a região, os habitantes transformaram o palácio de Diocleciano em uma cidade fortificada, onde a população em fuga podia buscar abrigo. Os cristãos transformaram o Palácio Imperial em pequenos apartamentos e passaram a morar ali. Primeiro tipo de vida no palácio, e tudo isso sob a influência dos venezianos, que controlaram Split por 4 séculos. A cidade voltou-se para o comércio. Seguindo a moda da época, as lojas ocupavam o térreo dos edifícios e as residências ficavam no primeiro andar. Aos poucos, o antigo palácio foi sendo ocupado e transformado. Eles acrescentaram vegetação, e foi aí que a cidade velha começou a ganhar o aspecto que tem hoje. Até hoje, isso ainda é visível. Seguimos viagem. Korula, nosso próximo porto de parada, é uma das ilhas mais bonitas do sul da Croácia. Estamos navegando no meio de uma infinidade de ilhas e ilhotas, cobertas por coníferas e vegetação densa, uma mistura agradável de azuis profundos e verdes. E, finalmente, chegamos diante de uma pequena joia de pedra e telhados vermelhos pousada sobre o mar, Korula. Com sua posição estratégica nas rotas marítimas do Adriático, Korula foi por muito tempo rival de Dubrovnik, sua poderosa vizinha. Hoje, Korula é um destino turístico muito badalado. Mesmo com as balsas mantendo a ilha conectada ao continente, ela preservou uma certa paz e tranquilidade, assim como manteve algumas tradições, como a navegação à vela. Dizem que os marinheiros de Korula estão entre os melhores do Mediterrâneo, como explica o capitão Rako Marinovi. Meu avô os fez em um barco russo. Meu avô, por exemplo, esteve em um navio russo. Meu pai navegou em navios ingleses, americanos e iugoslavos. Ah, sim, eu naveguei e eu também. Já naveguei em navios alemães, companhias francesas e muitas empresas diferentes. Vivíamos sob um regime diferente. Para sobreviver ao longo dos séculos, nossa família, assim como as famílias marítimas de Korula, teve que servir sob as bandeiras de outras grandes potências. Ou éramos cidadãos de Veneza ou éramos governados pela República de Dubrovnik, como a cidade vizinha de Orebić. Não tínhamos outra opção se quiséssemos continuar tirando nosso sustento do mar. Tínhamos que pagar um imposto diário para Veneza ou para o sultão de Istambul. Era a única maneira de sobreviver aqui. Moromo me devoto por nos nasci. O mar é realmente tudo para minha família.
Vivemos em contato com o mar há mais de 500 anos. A família Marinovic é um pouco diferente. O primeiro marinheiro da família Marinovic remonta a 1420. Fomos marinheiros e proprietários de navios por gerações. Nossa vida é completamente voltada para o mar. Ela nos dá o nosso sustento. Se ser marinheiros habilidosos não bastasse, os corolanos também são excelentes construtores de navios. A rivalidade entre Korula e Dubrovnik pelo controle das rotas comerciais do Adriático logo se transferiu para o campo da arquitetura. No século XV, Korula se esforçava para superar Dubrovnik. Com sua próspera indústria de corte de pedra, se entregou a uma verdadeira febre de construções. O resultado é esta cidade gótica com certos toques renascentistas que vemos aqui hoje. No coração da cidade velha há um edifício que é um tesouro venerado pelos cidadãos de Korula. Não é uma igreja, nem um santuário, nem mesmo uma capela. Não, é apenas uma casa simples onde um certo Marco Polo viveu um dia. Lenda. Suposição. De jeito nenhum. É um fato incontestável para o historiador que conhecemos, cujo nome é Vladimir de Polo. Korula, na época de Marco Polo, no século XIII, estava situada em uma rota comercial muito ativa que ia de Veneza ao Oriente Médio e à Terra Santa. Haviam guerras imperiais acontecendo bem perto daqui naquela época. Toda semana, durante as cruzadas, havia barcos a caminho de Veneza para a Terra Santa que faziam escala em Korula. Navegação era conduzir navio. Naquela época, os navios navegavam rente à costa e só velejavam durante o dia. Em toda a costa leste do Adriático, que hoje pertence à República da Croácia, havia um mar. A rota marítima pela costa do que hoje é a Croácia oferecia portos e ilhas que davam abrigo. Esses lugares protegiam barcos à vela. Korula certamente era um porto de escala na rota para o Oriente. Eles até encontraram vestígios de certas famílias Polo que viveram em Korula no século XIII. Mas como podemos ter certeza de que Marco Polo nasceu aqui, de fato? Não é fácil acompanhar alguém tão viajado assim. Marco Polo passou o melhor ano da minha vida. E esse é o ano da minha vida, a partir dos 17 anos. Boa parte da sua vida viajando. Ele tinha 17 anos quando partiu para a China e só voltou a Veneza 14 anos depois, já um homem maduro. Em 1298, quando retorna da China, encontramos Marco Polo no meio de uma feroz disputa entre as repúblicas de Veneza e Gênova. Ponto 1. De certa forma, isso comprova a relação entre Marco Polo e Korula sempre terá um lugar especial em seu coração por Marco Polo, porque ele defendeu sua cidade natal naquela batalha naval, onde acabou sendo feito prisioneiro. Os jovens voltam para casa ou Las Calques, que era um Geno Nastalion. Foi na prisão em Gênova que ele escreveu seu famoso livro, Il Milione, o Livro das Maravilhas. Se ele não tivesse sido capturado, Marco Polo talvez nunca tivesse escrito o livro, e nós nunca saberíamos nada sobre sua viagem à China ou sobre suas aventuras e descobertas. Construção naval.
Corte de pedra, navegação. Há mais uma tradição que podemos acrescentar à lista amoresca, do espanhol moresco, que significa os mouros do norte da África. A moresca é um jogo cavalheiresco que originalmente colocava cristãos contra muçulmanos. Essa tradição provavelmente chegou a Corula em 1571, na época do cerco turco à cidade. O objetivo do combate entre os dois lados opostos, o Exército Vermelho e o Exército Preto, é libertar Buda, a bela donzela cativa. Eu vou ser um servo para você. Eu vou ser um servo para você. Ducha Moi Alegre, hein? Cruzamos a fronteira sul da Croácia e entramos em Montenegro. Esse pequeno país, assim como a Croácia, nasceu da dissolução da Federação Iugoslava. Sua história se assemelha à de toda a região. As pequenas cidades muradas são Festi, Stefo e Budva, com sua graciosa e esguia Torre Cimeira, herança de 5 séculos de influência veneziana. A Boca de Kotor, que se abre para o Mar Adriático, é um impressionante fiorde que avança por várias dezenas de quilômetros continente adentro. Os antigos romanos já conheciam bem a importância estratégica da Boca de Kotor e durante a Idade Média ela foi disputada e sucessivamente ocupada pelos sarracenos, búlgaros e húngaros. Eventualmente, foi Veneza que assumiu o controle. Em Kotor, como em toda a costa do Adriático, os venezianos tiveram que chegar a um acordo com os otomanos, que ocupavam as regiões do interior, para manter sua supremacia no comércio. Maquiavelismo? Realpolitik? Temos que admitir que, apesar de algumas crises e conflitos passageiros, turcos e venezianos conseguiram coexistir pacificamente durante todo o século XVI e XVII.
Deixando para trás essas esplêndidas ilhas de mosteiros, flutuando na superfície como lírios de água de pedra, seguimos para fora da foz de Kotor e partimos para nosso último porto de escala, Dubrovnik. Dubrovnik, antigamente chamada Ragusa, é sem dúvida a cidade mais conhecida da Croácia. Todos os anos, milhões de turistas se aglomeram aqui, cidade murada. Assim como Veneza, sua antiga rival, Dubrovnik se tornou uma espécie de cidade-museu que você visita tranquilamente a pé. Neste momento, Dubrovnik está acordando. As pessoas que entram na cidade velha são funcionários, guias, lojistas. Será que eles têm tempo para apreciar a beleza do lugar onde vivem? Cidade deserta ou já estão pensando nas dezenas de milhares de turistas que terão que receber? Fundada no século VII, a pequena cidade se expandiu sob a proteção, primeiro, do Império Bizantino e, depois, de Veneza. Para se libertarem do domínio cada vez mais opressivo da Sereníssima, os nobres de Ragusa, que eram negociadores astutos, firmaram uma série de acordos com os rivais de Veneza, Ancona, Pisa e Ravenna. Eles fizeram o mesmo com os otomanos no início do século XV. A partir desse momento, a frota de Dubrovnik pôde navegar e comercializar livremente por todo o Mediterrâneo, da Espanha à Síria. Esse foi o período de ouro de Dubrovnik. Em 1667, Dubrovnik foi quase aniquilada por um terrível terremoto. Muito rapidamente, a cidade foi reconstruída e retomou o comércio. Mesmo com seus navios navegando então até a Índia e o Novo Mundo, os tempos haviam mudado. Veneza e os otomanos voltaram a assumir o controle. Dubrovnik nunca mais foi a cidade poderosa que era antes do terremoto, mas ainda continua sendo uma das cidades mais bonitas do mundo. As ruas, os palácios, as igrejas são as evidências mais visíveis do destino incrível de Dubrovnik. Cuidadosamente preservados nos arquivos da cidade, há outros testemunhos mais discretos que dão um relato detalhado das relações que a cidade conseguiu estabelecer com o resto do mundo. Dubrovnik vem se desenvolvendo desde a antiguidade. Ao longo dos séculos, estabeleceu conexões com muitos países. Vários documentos atestam as relações com a Espanha, por exemplo, e com a Casa de Aragão, com Bizâncio, pois a partir de 1204, Dubrovnik aceitou o domínio do Império Bizantino. Ponto como um mestre supremo, Mars. Mais tarde, em 1434, Dubrovnik firmou um acordo comercial com os infiéis muçulmanos. Graças a esse acordo, Dubrovnik não só evitou ser invadida, como também enriqueceu negociando com o Império Otomano. Epadoki, o Triuskin, vazio.
Então, a partir do século XV, Dubrovnik tornou-se um estado vassalo do sultão de Constantinopla. Por isso temos mais de 25.000 documentos turcos aqui nos arquivos municipais. Um deles é este edito emitido pelo imperador Suleiman, determinando o tributo que Dubrovnik tinha que pagar ao Império Otomano. Depois que os acordos foram feitos entre os nobres de Ragusa e o imperador otomano, como eram as relações do dia a dia entre os dois parceiros? Os súditos do sultão que vinham do interior do país, da Herzegovina ou da Bósnia, falavam a nossa língua. Eles podiam circular livremente pela cidade. E devagar, mas sem mogol. Ah, super gatilho! Havia até acomodações para eles passarem a noite, uma hospedaria especialmente para eles, e eles eram completamente livres e perfeitamente integrados ao cotidiano de Dubrovnik. No que diz respeito ao serviço. Quanto à presença oficial do Império Otomano na República, ela se limitava a 2 funcionários da alfândega. Um ficava estacionado fora das muralhas da cidade e o outro na vila de Sonston, perto das salinas, onde o sal era vendido. O funcionário da alfândega da cidade era algo como o embaixador do sultão. Ele cuidava dos interesses e direitos dos súditos do Império Otomano aqui em Dubrovnik. Dubrovnik tinha que pagar tributo aos otomanos? Não importa. A cidade estava enriquecendo ao negociar com o resto do mundo, e em especial com o Oriente. Durante o século XV e parte do XVI, um período conhecido como a Era de Ouro de Dubrovnik, mais de 500 navios navegavam sob as cores da cidade em todos os oceanos do mundo. Do leste, passando por Dubrovnik até o oeste, as pessoas eram principalmente... As mercadorias que chegavam a Dubrovnik vindas do Oriente eram, em sua maioria, uma variedade de peles, couro, algodão. Lã, tapetes, às vezes, roupas orientais. Roupas e sapatos orientais. Você deve saber que os habitantes de Dubrovnik gostavam muito de roupas orientais. Por exemplo, a corte do príncipe e a ordem. O palácio do reitor e a sala do conselho eram decorados com tapetes e toalhas de mesa vindos de Istambul. Quanto ao sentido inverso, a entrada de mercadorias Quanto aos produtos que iam do Ocidente para o Oriente, eram principalmente tecidos, brocados e sedas finas. Droken, U.M. Mas também havia produtos tecnologicamente mais avançados, que faltavam no Império Otomano, como óculos, telescópios e produtos médicos, especialmente remédios. Escondida no mosteiro franciscano, esta farmácia, fundada em 1317, uma das mais antigas da Europa, mostra o nível de conhecimento e desenvolvimento da sociedade da época. Mas, diante dos venezianos, dos otomanos e de outros soberanos da Hungria ou da Europa Central, o conhecimento de medicina e farmacologia não era muito útil. Para se proteger, Dubrovnik não tinha outros recursos além de sua habilidade diplomática e suas fortificações. A população está crescendo, e a população deveria. À medida que a cidade crescia, era preciso garantir sua defesa. A grande muralha ao redor de todo o assentamento. Durante o período gótico, eles construíram grande parte das muralhas fortificadas da cidade com grandes torres quadradas. O desenvolvimento das armas naquela época, elas eram bem adaptadas às armas do período, que eram arcos e flechas, ou bolas de pedra que eram lançadas sobre o inimigo das muralhas. Iniciada no século XIII, a construção das muralhas foi mudando gradualmente ao longo do tempo, o que contribui para o seu charme. A partir de 1453, data da queda de Constantinopla, bastiões semicirculares, especialmente na entrada do porto, foram adicionados às torres quadradas originais do período gótico. Com o desenvolvimento das armas,
ou seja, das armas de fogo. O desenvolvimento das armas de fogo trouxe o reforço da parte externa das fortificações, com a adição de bastiões semicirculares, especialmente no lado norte da cidade. A espessura das muralhas que cercam Dubrovnik varia de acordo com a localização, de 3 a 6 metros no lado norte e de 2 a 4 metros no lado sul. As muralhas são, sem dúvida, o patrimônio mais precioso de Dubrovnik, não apenas por seu valor histórico e arquitetônico, mas também porque se tornaram, para turistas de todo o mundo, o verdadeiro símbolo da cidade. Então, lá vai a música. As belas casas de pedra que margeiam o Stradum, a principal avenida da cidade, já não são mais lojas e barracas, onde viajantes de Constantinopla, Viena ou Veneza vinham em busca de ouro, seda, brocados e tapetes orientais. Mesmo que os tempos tenham mudado, ao passear pelos bairros aos pés das muralhas, às vezes é possível ouvir os ventos do Adriático trazendo uma mistura de vozes do leste e do oeste. Você não pode colocar meus pés. Errado. Os deuses têm um problema com... Meu. Eu vou direto ao ponto, só para deixar claro. O coração do leão. Sabe que precisa descansar.